certo? Assim como ontem, eu vou fazer aula com vocês aqui e gravar. Então, a aula que vocês vão ter acesso depois da gravação, né, lá no YouTube, vai ser a aula agora das 4 horas, tá? Bom, pessoal, começando aqui hoje, nós temos o Grocery Store, tá? O que acontece? Nós temos várias palavras que nós podemos fazer referência a supermercado. Nós temos o supermarket, o hypermarket, nós temos os supermercados maiores, que são os supermercados que a gente chama de supercenter. Enfim, são várias palavras que a gente faz referência a supermercado. Agora, quando a gente quer falar de loja de conveniência, quando a gente quer falar de mercadinho, né, como a gente chama aqui no Brasil, esse mercadinho em inglês é grocery store. Grocery store. Grocery store. Grocery store. Tá? Em algumas ocasiões, as pessoas podem se referir a grocery store como um supermercado grande mesmo, mas na grande maioria das vezes é só apenas como um mercadinho mesmo, ali, mercado pequeno. Grocery store, tá? Grocery store. Então, a gente tem alguns exemplos, eu peguei esse exemplo do seriado Simpsons, né? O Quick Mart, aquela loja lá do Apu, é um mercadinho, né? Que a gente chama de grocery store. Né? No caso, essa loja aqui foi uma loja de verdade mesmo que fizeram copiando o desenho. Tá? E dois exemplos que eu separei para a gente ver com o grocery store é para a gente dizer que o mercadinho está fechado e está aberto. Para isso, nós utilizamos o open e o closed. Né? Quando você vai em um comércio lá fora, você vê que tem uma placa para fora escrita open, verde, ou tem uma placa do lado de dentro, vermelha, escrito closed. Né? Esse open indica que o local está aberto e o closed indica que está fechado. Tá? Então, se eu quero dizer, por exemplo, que a loja ou mercadinho, né, está fechado, eu digo the grocery store is closed. Né? Closed, fechado, open, aberto. Closed, closed, closed e open, open, open. Tá? Então, se eu quero dizer que o mercadinho está fechado, eu digo the grocery store is closed. The grocery store is closed. Ou the grocery store is open. The grocery store is open. The grocery store is open. Tá? O mercadinho está aberto. The grocery store is open. Claro que nós poderíamos utilizar esse closed e open dentro de outras frases, como, por exemplo, o aeroporto está fechado, daí eu diria the airport is closed, né? O aeroporto está fechado, the airport is closed, ou the airport is open, né? O aeroporto está aberto. Escola é school em inglês. Então, quero dizer que a escola está fechada, eu digo the school is closed. The school is closed. Ou que a escola está aberta, the school is open. The school is open. Tá bem? Então, nesse primeiro momento da aula, temos o grocery store, que é mercadinho em inglês. Na continuidade, nós temos o caixa. Né? Esse caixa aqui não é aquela caixa de papelão, nem de plástico que você pode ter. Quando eu digo checkout counter, tá? Eu estou fazendo referência à caixa, mas ao local físico onde você passa as suas compras. Eu não estou me referindo a uma caixa de papelão, nem a uma caixa de plástico. Nem estou me referindo ao caixa, a pessoa, aquela pessoa que fica ali passando as compras. Eu não estou nem me referindo a ele ou a ela. Eu estou me referindo apenas ao local que você passa as compras, que no caso é no caixa, tá? Esse caixa em inglês nós chamamos de checkout counter, ou você pode falar checkout counter, counter, tá? Como se você omitisse esse T. A pronúncia daí fica checkout counter. Eu prefiro dizer checkout counter, que é mais como soa a pronúncia do inglês americano. O britânico que fala checkout counter. Agora o americano ele fala bastante o T. Então fica checkout counter. Checkout counter, como eu coloquei aqui embaixo. Checkout counter. Checkout counter.
checkout counter, tá? Eu vou encaminhar para vocês. Já encaminhei, na verdade, o áudio com a pronúncia lá no grupo, então vocês se preocupam com a pronúncia depois da aula, tá? The checkout counter is closed. Acabamos de ver, né? O closed, que é fechado, e o open, que é aberto. Então, the checkout counter is closed. The checkout counter is closed significa que o caixa está fechado. The checkout counter is closed. Por outro lado, se eu quero dizer que está aberto, eu vou dizer the checkout counter is open. The checkout counter is open. The checkout counter is open. Closed, fechado. Open, aberto. The checkout counter is open. The checkout counter is crowded. Esse crowded significa lotado ou lotada em inglês, né? Então, the checkout counter is crowded significa que está lotado, tem muita gente. The checkout counter is crowded. The checkout counter is crowded. Se eu quero perguntar para você onde é o caixa, eu digo, where is the checkout counter? Where is the checkout counter? Where is the checkout counter? Onde é? Onde fica o caixa? Lembrando que eu poderia dizer esse where is com qualquer outra coisa. Where is the school? Onde é a escola? Where is the airport? Onde é o aeroporto? Where is the gym? Né? Onde é a academia? Where is the gym? Where is the gym? Caso aqui, where is the checkout counter? Onde é o caixa? Onde fica o caixa? Where is the checkout counter? The checkout counter is dirty. The checkout counter is dirty. The checkout counter is dirty. Ou seja, o caixa está sujo. The checkout counter is dirty. The checkout counter is dirty. Tá? O caixa está sujo. The checkout counter is dirty. Tá? E se eu quero dizer essa frase? The checkout counter is clean. Coloca no chat, por favor. Qual seria a tradução? The checkout counter is clean. The checkout counter is clean. Isso. Uma vez que o dirty significa sujo ou suja, o clean significa limpo. Então, the checkout counter is clean. The checkout counter is clean. The checkout counter is clean significa que o caixa está limpo. Perfeito. Se eu quero dizer que o caixa está lotado em inglês, como que eu digo? Exatamente. The checkout counter, o caixa. The checkout counter. The checkout counter is crowded. Está lotado. Is crowded. Perfeito. The checkout counter is crowded. Ótimo. Se eu quero perguntar onde é o caixa? Isso. Where is the checkout counter? Perfeito. Where is the checkout counter? Ótimo.
Pessoal, até aqui alguma dúvida? Alguém quer que eu retome explicar alguma coisa? Como que tá? Certo. Na continuidade, nós temos o shopping basket. Shopping basket. Shopping basket. Shopping basket, que em inglês é cesto de compras, tá? Shopping basket. Shopping basket. Shopping basket, cesto de compras. Então, the shopping basket is available. The shopping basket is available. The shopping basket is available significa que o cesto de compras está disponível. The shopping basket is available, tá? Lembrando que eu poderia dizer is available para qualquer coisa, né? No caso, eu estou disponível, ficaria I am available. Você está disponível? You are available. Eles estão disponíveis? They are available. They are available, tá? No caso, the shopping basket is available, o cesto de compras está disponível. Se eu quero perguntar se o cesto de compras está disponível, eu digo is the shopping basket available? Porque para você fazer uma pergunta com o is, você coloca ele no começo da frase. Então, the shopping basket is available como uma afirmação, para transformar em uma pergunta, você coloca o is no começo da frase. Então fica is the shopping basket available? Literalmente, é só colocar o is no começo da frase. Is the shopping basket available? Ou seja, o cesto de compras está disponível? Então, sempre que você for pensar como que você pode passar uma frase para transformá-la, né, em uma pergunta, primeiro pense como que seria a afirmação dela. Quando você vê como que é a afirmação, você facilmente chega na pergunta. Quando você pensa que para afirmar que o cesto de compras está disponível é através da frase The shopping basket is available, para transformar em uma pergunta, você sabe que é só colocar o is no começo da frase. Fica is the shopping basket available? Is the shopping basket available? The shopping basket is not available. The shopping basket is not available. The shopping basket is not available. Para você negar o is, basta você colocar o not depois. Então, se eu quero dizer que o cesto de compras está disponível, eu digo the shopping basket is available. Se eu quero dizer que não está disponível, eu falo is not. Só colocar o not depois. Não está, is not. The shopping basket is not available. Isso vale apenas para as negações com o verbo to be. Né? A gente vai ver ainda mais para frente como que a gente faz negação em pergunta com verbo qualquer, que daí utiliza o do ou does. Quando é com verbo to be, é só colocar o not depois do is. Né? Ou da outra flexão do verbo. I am not, por exemplo, eu sou Pedro, I am Pedro. Eu não sou, I am not Pedro. Você está no Brasil, you are in Brazil. Você não está, you are not in Brazil. Ele está bem, he is fine. Ele não está bem, he is not fine. Ela, ela é brasileira, she is Brazilian. Ela não é brasileira, she is not Brazilian. Nós somos brasileiros, we are Brazilian. Nós não somos brasileiros, we are not Brazilian, e assim por diante. Tá? Então, portanto, the shopping basket is available significa que o cesto de compras está disponível. The shopping basket is available. Por outro lado, se eu quero dizer que está indisponível,
Perceba que você falar que não está disponível e dizer que está indisponível é a mesma coisa. São apenas duas formas diferentes de se dizer. Se você quer dizer que não está disponível, is not available. Agora, se você quer dizer que está indisponível, você utiliza o unavailable. Então, the shopping basket is unavailable. The shopping basket is unavailable. The shopping basket is unavailable. O cesto de compras está indisponível. Portanto, available, disponível, available, available e unavailable, 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 tá? Como que eu posso dizer que o cesto de compras está limpo? Pode abreviar shopping basket como SB, tá? Daí, aqui no chat, quando você for fazer a atividade, claro, você coloca por extenso. Isso. The shopping basket is clean. The shopping basket is clean. The shopping basket is clean. Ótimo. Só quero dizer que o cesto de compras está sujo. Isso, exatamente. The shopping basket is dirty. The shopping basket is dirty. The shopping basket is dirty. Ótimo. E se eu quero perguntar se o cesto de compras está sujo? Pense que se eu quero afirmar que está sujo, eu digo assim: The shopping basket is dirty. E para transformar isso numa pergunta, como que fica? The shopping basket is dirty. Isso. Is the shopping basket dirty? A gente coloca o is no começo da frase para perguntar. Então, lembrando a dica que eu dei, primeiro pense como que você afirmaria que o cesto de compras está sujo. Você diria the shopping basket is dirty. The shopping basket is dirty. E para perguntar, você coloca o is no começo da frase. Fica is the shopping basket dirty? Is the shopping basket dirty? Is the shopping basket dirty? Tá? Isso eu quero dizer que o cesto de compras está indisponível. Pois não, Larissa, pode apertar o microfone ali que você tinha levantado a mão. Vou escrever no chat, por vontade. Me ouvir agora? Agora sim. Tá. Qual a diferença de The Basket Shopping is Dirty e The Basket is Dirty? É porque basket daí é o esporte. Aí, quando você diz shopping basket, você faz referência a exatamente um cesto de compras. Basket apenas é o esporte. Essa palavra shopping antes do basket transforma no substantivo cesto de compras. Sem o shopping, a palavra basket apenas faz referência ao esporte. Tá? No caso aqui, o cesto de compras está indisponível, the shopping basket is unavailable, porque eu só quero dizer que não está disponível. Perceba que quando eu digo que algo não está disponível e quando eu digo que está indisponível, é exatamente a mesma coisa. Só que são formas diferentes de falar.
Se eu quero dizer que não está disponível, eu digo is not available. Não está disponível, is not available. Agora, se eu quero dizer que está indisponível, eu vou utilizar o unavailable. Então, está indisponível, is unavailable. Se eu quero dizer que não está disponível, is not available. Agora, está indisponível, is unavailable. Certo? O pessoal que tinha colocado isso no chat conseguiu entender aqui. Precisa de mais alguma explicação, pessoal? Joia, ótimo. Continuando aqui, nós temos o checkout clerk e o cashier. Lembre-se que nós estamos nessa aula vendo um conteúdo relacionado ao grocery store. Grocery store é mercadinho. Então, certas expressões, certos termos vão ser exclusivos para mercadinho, só que alguns outros termos, algumas outras expressões que utilizamos para mercadinho, nós também podemos utilizar para supermercados maiores. Qual o problema disso? É que em supermercados maiores, você utiliza esses termos com algumas traduções adicionais. E nesse sentido de mercadinho, você apenas utiliza com sentido específico. Por exemplo, cashier. Cashier em um mercado pequeno, em um mercadinho, cashier é caixa apenas atendente, para você dizer, ah, ele é caixa em tal lugar, ela é caixa em tal lugar, para você dizer que o caixa está dormindo. Quando quando você faz referência a cashier dentro de um mercadinho, dentro de uma grocery store, é porque você está fazendo referência à pessoa, né? Agora, em um supermercado maior, esse cashier pode ser também o local do caixa, e não apenas a pessoa. Só que dentro do mercadinho, você vai ouvir apenas o cashier para se referir à pessoa aqui que está no caixa. Já se você quer dizer caixa como local, você vai dizer, como nós vimos anteriormente, checkout counter, tudo bem? Então, dentro de um mercadinho, checkout counter vai ser o local físico do caixa. Então, where is the checkout counter? Onde é o caixa, né? Onde que você pode pagar. Agora, o cashier vai ser a pessoa que opera o caixa, tudo bem? E esse cashier também vai ter um sinônimo, que é o checkout clerk. Então, checkout counter é local do caixa, e checkout clerk, assim como cashier, pode ser a pessoa que opera. Checkout clerk ou cashier. Checkout clerk e cashier. Checkout clerk e cashier. Essas palavras aqui são sinônimos, ou seja, são palavras diferentes, são formas diferentes de nos referirmos às mesmas coisas. Ou seja, são sinônimos. E o inglês tem muito disso. Né? Você tem várias palavras diferentes, mas que fazem referência à mesma coisa. Ou seja, são sinônimos. Então, se eu quero dizer, por exemplo, ó, que o caixa ou a caixa está trabalhando, posso fazer referência a homem ou mulher. Né? A gente viu na segunda-feira, né, que o the é o artigo definido, ou a, os e as, dependendo do contexto. Então, the cashier ou the checkout clerk, dependendo do contexto, vai ser o ou a caixa. Então, quando eu digo the cashier is working, working é trabalhando, tá? Então, the cashier is working quer dizer que o caixa está trabalhando. Mas se eu digo the checkout clerk is working, the checkout clerk is working, the checkout clerk is working, eu vou chegar na mesma tradução, porque são sinônimos, tanto cashier quanto checkout clerk significa caixa, como pessoa, né? Se você quer se referir ao local do caixa, você diz checkout counter para mercadinhos. Agora, pessoa ali é cashier ou checkout clerk. Se você quer dizer que o caixa não está trabalhando, você diz the checkout clerk is not working ou the cashier is not working. Igual aqui, ó. Is working, está trabalhando. Is not working, não está trabalhando. Para transformar isso numa negação, basta colocar o not depois do is. Se eu quero afirmar que o caixa está trabalhando, the cashier is working. Se eu quero negar, eu digo the cashier is not working. Ou, se eu quero afirmar, posso dizer the checkout clerk is working.
the checkout clerk is working, ou the checkout clerk is not working. The checkout clerk is not working. The checkout clerk is not working. Tá? Se eu quero dizer que o caixa está disponível, eu digo the cashier is available. The cashier is available. Ou the checkout clerk is available. Tá? Se eu quisesse transformar isso numa negação, colocava o not depois do is. Então ficaria the cashier is not available e the checkout clerk is not available. Mas como eu não estou negando, então eu não coloco not, só coloco is. Está disponível, is available. Como cashier e checkout clerk são sinônimos, posso dizer que o caixa ou a caixa está disponível como the cashier is available, the cashier is available, ou the checkout clerk is available. The checkout clerk is available. Tudo bem? The cashier is in the checkout counter. Ou seja, o caixa está no caixa. Né? Parece confuso, mas não é. Porque cashier e checkout clerk faz referência à pessoa que opera o caixa. E checkout counter, como vimos no início da aula, faz referência ao local do caixa. Né? Então, where is the checkout counter? Onde é o caixa? Né? Ou seja, onde fica o caixa para pagar? Agora, se eu digo where is the cashier, eu estou perguntando pelo atendente. Where is the checkout clerk? Onde está o atendente? Where is the checkout counter? Onde é ou onde está o caixa, local físico. Então, o caixa está no caixa, the cashier is in the checkout counter, ou the checkout clerk is in the checkout counter. Você tem que se lembrar que cashier e checkout clerk são sinônimos. Ou seja, você pode se referir à pessoa que fica no caixa, tanto através do cashier, tanto através do checkout clerk. Tudo bem? Então, pessoal, os termos novos que eu separei para a gente ver hoje, principais foram esses. O grocery store, que é mercadinho, o checkout counter, que é o lugar do caixa, o shopping basket, que é cesto de compras, o cashier e o checkout clerk, que são sinônimos e significam atendente, ou caixa, ou atendente. He is a cashier, he is a checkout clerk, ele é um caixa, ou she is a cashier, she is a checkout clerk. E temos esses outros termos adicionais que nós vimos dentro de outros contextos aqui. O clean, que é limpo, o dirty, que é sujo, o available, que é disponível, e o unavailable, que é indisponível. Eu preparei algumas conversações para que a gente possa, para que você possa ver dentro de um contexto como que todos esses termos que nós vimos hoje se encaixam. Quer ver, ó? Nesse primeiro, a pessoa A, a pessoa B. Hi, is the grocery store clean? Hi, is the grocery store clean? Ou seja, oi, o mercadinho está limpo? Perceba que para fazer a pergunta com isso foi para o começo da frase. Se você quisesse afirmar que o mercadinho está limpo, você diria assim, ó. The grocery store is clean. Agora, como você quer perguntar, você vai jogar em cima para o começo da frase. Então, the grocery store is clean, para perguntar, vira is the grocery store clean? Então, pense primeiro como que você afirmaria que o mercadinho está limpo. The grocery store is clean. Daí, para perguntar, você lembra que o is vai para o começo da frase. Então, fica is the grocery store clean? O mercadinho está limpo? A pessoa B diz yes, it's very clean. Esse it's nada mais é do que a contração de it mais is, tá? It is. It is. Tá? It is. It is very clean. Ou seja, está muito limpo. Esse very quer dizer que é muito. Então, very clean, muito limpo. Very dirty, muito sujo. Se eu quero dizer que alguém é very beautiful, é muito bonito ou muito bonita. Great, ótimo. Is the shopping basket available? Ou seja, a pessoa pergunta, o cesto de compras está disponível? Is the shopping basket available? Se você quer afirmar que o cesto de compras está disponível, você diria como? The shopping basket is available. Se você quer perguntar, você coloca o is no começo da frase. Então fica, is the shopping basket available? Is the shopping basket available?
Sorry, they are all dirty. Ou seja, desculpe, eles estão todos sujos. They are all dirty. Eles estão todos sujos ou apenas todos estão sujos. Esse there é a abreviação de they are, tá? Uma outra conversação que nós temos. Is the checkout counter open? Se você quer dizer que o caixa está aberto, como que você diz? Você diz the checkout counter is open. Você diz the checkout counter is open. Se você quer transformar essa frase the checkout counter is open em uma pergunta, você coloca o is no começo da frase. Então fica is the checkout counter open? Is the checkout counter open? Ou seja, o caixa está aberto? Yes, the cashier is there. Ou seja, sim, o caixa está lá. O caixa, a caixa, fazendo referência à pessoa. Checkout counter é o lugar do caixa. E cashier ou checkout clerk é a pessoa, é o atendente do caixa. The cashier is there, mas poderia ser também the checkout clerk is there. Embora o cashier seja mais comum de ser utilizado, tá? Thank you, ou seja, obrigado. You're welcome, de nada. A gente vai ver depois o thank you e you're welcome detalhadamente. Nessa outra, is the shopping basket dirty? Ou seja, o cesto de compras está sujo? Se você quisesse afirmar que o cesto de compras está sujo, você diria the shopping basket is dirty, certo? Se você quisesse afirmar, você diria assim: the shopping basket is dirty. The shopping basket is dirty. Certo? The shopping basket is dirty. Você diria assim: o cesto de compras está sujo. Se você quer transformar the shopping basket is dirty em uma pergunta, como fica? Fica assim, ó. Is the shopping basket dirty? Is the shopping basket dirty? O cesto de compras está sujo? Is the shopping basket dirty? O caixa diz, no, it's very clean. Ou seja, não, está muito limpo. Clean é limpo e dirty é sujo. It's very clean está muito limpo. Se fosse está muito sujo, seria it's very dirty. A outra pessoa diz, the cashier was nice. Ou seja, o caixa foi simpático, a caixa foi simpática, ou o caixa foi legal, a caixa foi legal. Lembrando que esse the cashier was nice, poderia ser the checkout clerk was nice. The checkout clerk was nice. The checkout clerk was nice. Tá? Yes, and the shopping basket was available. Ou seja, sim, e o cesto de compras estava disponível. And the shopping basket was available. Se eu quero dizer que o cesto de compras está disponível, eu digo the shopping basket is available. Se eu quero dizer que o cesto de compras estava disponível, eu digo the shopping basket was available. The shopping basket was available. The shopping basket was available. Tá? Então, essas três conversações foram mais para vocês verem como que em uma situação real do dia a dia vocês vão ter contato com cada um desses termos aqui. O grocery store, o checkout counter, o shopping basket, o cashier, o checkout clerk, o clean, o dirty, o available e o unavailable. Tá? Pessoal, em relação a esse conteúdo aqui de hoje, alguém tem alguma dúvida? Quer que eu retome explicar alguma coisa? Como que tá? Tá bem tranquilo mesmo. Ótimo, é importante esse feedback para eu saber quando eu posso apertar mais o conteúdo ou não. Ótimo.
Tá certo, pessoal. Eu já coloquei no grupo o material da aula, as atividades, o áudio para pronúncia. Daí você fica escutando o meu áudio ali pronunciando cada um desses termos, e você fica repetindo até a hora que a sua pronúncia chegue mais perto possível da minha. Se você ainda assim ficar com dúvida, me chama no privado, não tem problema nenhum. Tá? Referente ao available, foi disponível, disponível. Ah, tá. É que o available, deixa eu voltar no slide lá. O available significa disponível. Então, se eu quero dizer que o cesto de compras está disponível, eu digo the shopping basket is available. Agora, se eu quero dizer que não está disponível, como que eu falo não está? Eu só coloco not depois do is. Então, the shopping basket is available vira the shopping basket is not available. The shopping basket is not available. Não está disponível. Mas para dizer que nós não temos disponibilidade de algo, a gente pode falar que aquela coisa não está disponível, ou a gente pode dizer que está indisponível. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Então, the shopping basket is unavailable. The shopping basket is unavailable. Está indisponível. Unavailable. Unavailable. Então, está disponível? Is available. Não está disponível? Is not available. Se você quer dizer isso aqui de outra forma, você diz que está indisponível. Ou seja, is unavailable. Tá? Certo, Paula, precisa de mais exemplos aqui ou alguma outra dúvida? Deixa eu voltar naquele slide final. Certo? O que mais, pessoal? Joia. Então, pessoal, vou encerrar a conferência aqui. A gente retorna amanhã, tá? Podem enviar as atividades que vocês forem fazer. Vocês fazem uma folha à parte e me enviam uma foto no privado, tá? Qualquer dúvida, me chamem a qualquer momento. Tá joia? Ok. Até amanhã. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow.